Olá, olá, seguidores do Meio Amargo. Hoje eu venho falar sobre a biografia Napoleão, dirigida pelo Ridley Scott. I'm not built like other men. Mas antes, aquele pedido rápido para você clicar aqui em cima, seguir o canal do Meio Amargo, que é fundamental para esse trabalho continuar a crescer. Obrigado. Em primeiro lugar, vale lembrar que Napoleão é uma produção concebida para o streaming que vai chegar eventualmente na Apple TV Plus depois de uma pequena passagem para o cinema, e isso é fundamental para entender algumas escolhas estéticas dele. Isso permite que o filme tenha uma duração variável, então ele vai chegar nas plataformas com cerca de 4 horas de duração, enquanto nos cinemas ele tem um outro corte, uma outra versão de 2 horas e 40. A presença nas plataformas digitais também justifica a escolha por uma classificação etária de 18 anos, e significa que Napoleão pode ser muito mais sangrento, muito mais violento do que ele teria sido no circuito tradicional. Portanto, a gente começa a história com uma cabeça sendo cortada, guilhotinada, e essa cabeça mostrada para o público e para o espectador em plano próximo. A gente vai ter muito sangue, vísceras, cavalos alvejados, pessoas mortas em combate, etc. Outro aspecto importante desse lançamento no streaming é a escolha quase obrigatória hoje das plataformas por uma textura de um digital muito nítido. Nada de película granulado, uma imagem queimada que remeta a séculos atrás. Chega a ser estranho que a imersão nesse período da história não seja equivalente a uma estética também de outros tempos. Nesse momento, a gente lembra que para esses serviços de streaming a história interessa só como temática e nunca como estética. Outra questão que pode parecer besteira para alguns, mas que eu considero importantíssima aqui, é a escolha por fazer o filme inteiramente em inglês, embora Napoleão, claro, fosse francês, e a maioria dos personagens aqui também sejam franceses. Isso traz um estranhamento muito grande para a obra histórica, porque por um lado, o Ridley Scott e os outros criadores querem ser muito fiéis ao que aconteceu em termos de datas, lugares, nomes de personagens. Então a gente afirma que sim, é fundamental estar próximo de elementos culturais, históricos, fatuais da época. Por exemplo, a gente tem figurinos que claramente foram estudados para representar aqueles que o Napoleão realmente utilizava, que os soldados utilizariam na época, mas quando chega a questão da língua, que é um fator cultural essencial, aí ela não é respeitada. Então o que a gente tem não são nem atores americanos ou britânicos falando com sotaque francês. O Scott apenas deixa que eles falem cada um o inglês que eles preferirem, os atores americanos falando com sotaque americano, os britânicos com sotaque britânico, e os franceses falam inglês, o que é mais um estranhamento, e daí com um sotaque britânico. O problema de tudo isso é que em grande parte da narrativa a França está combatendo a Inglaterra, então não tem muito sentido que eles falem exatamente a língua do inimigo que eles estão combatendo. Imagina, por exemplo, uma trama sobre a Segunda Guerra Mundial, se a gente tivesse, sei lá, personagens franceses falando em alemão. A língua é, sim, essencial como identidade de um povo. Então, quando a gente tem essa França cheia de pessoas que utilizam um ou outro termo em francês com um sotaque pavoroso, isso dificulta acreditar na recriação dos fatos. Felizmente, a produção conta com excelentes atores que estão bem dirigidos. Joaquin Phoenix é um dos grandes atores em atividade, e aqui ele opta por um Napoleão estranhamente pachorrento, meio cansado. Se você vê os cartazes, as artes, quando você assistir ao filme também, você vai ver que ele está sempre meio que encostado, meio que em tédio, assim, no fundo de algum lugar. Isso não é a imagem que a gente costuma ter de um grande imperador. O que interessa pro Ridley Scott é mostrar que dentro de um ambiente doméstico esse homem era muito mimado, ele era completamente dominado pela própria mãe, ele tinha uma dependência tóxica da esposa, Josephine. Ele era um homem feio, pouco desejado. A Vanessa Kirby está muito bem no papel dessa mulher que se presta ao jogo, não quer ser abandonada, mas também deixa muito claro que Napoleão não é o homem dos sonhos dela. Existe ali um laço de conveniência entre ficar nas ruas passando fome e se casar com um grande imperador e morar num castelo. Ela fica com o imperador no castelo transando mal e não sendo muito feliz. Mas pro longa-metragem, toda essa frustração dentro de casa vai ser descontada no campo de batalha, quando o homem vai querer se provar macho, se provar potente, embora ele não consiga ter um herdeiro, embora ele não consiga fazer um filho com essa mulher. Ele vai enviar dezenas de milhares de homens pro campo de batalha para morrerem em seu nome e em nome da França. Então essa noção de uma masculinidade um pouco frágil, um pouco patética, é bem interessante em Napoleão e muito bem feita pelo Joaquin Phoenix, que nunca cai no ridículo ou na paródia do personagem. Mas esse foco muito específico também traz alguns problemas mais importantes de Napoleão, que é especialmente o desinteresse do roteirista, do Ridley Scott e de todos os produtores pelas circunstâncias da guerra. A gente nunca entende o que levou esse imperador específico a se tornar uma figura fundamental da nossa história moderna. Sim, ele era um grande estrategista, sim, ele venceu várias batalhas. Por quê? Onde ele adquiriu esses conhecimentos de guerra excepcionais? Como ele teve esse treinamento de combate? Quais foram exatamente os mecanismos que ele colocou em campo que ninguém mais tinha usado?
Por que a França estava batalhando contra a Inglaterra? O que cada país queria? Por que a França, em determinado momento, teve uma aliança com a Rússia e depois foi traída por ela? A gente nunca entende isso. Scott não está nem um pouco interessado nesse tabuleiro de xadrez. O que ele quer é se focar nesse cenário europeu como um grande espetáculo para poder colocar centenas de figurantes em campo ao mesmo tempo, duelando, em câmera lenta, vários enfrentamentos em planos abertíssimos, balas de canhão explodindo, pessoas morrendo, muito sangue. Tem cenas que são de fato impressionantes, por exemplo em Waterloo, ou quando tem essa batalha sobre uma fina camada de gelo que se rompe. Então a gente vê uma câmera ali posicionada como se estivesse embaixo do gelo, testemunhando cavalos e pessoas caindo, e uma mancha tomando conta da neve branca e da água azulada. É bonito de se ver, mas quem exatamente está lutando contra quem, por quê, o que vai obter, quais foram as causas ou consequências da guerra, pouco importa. Acaba sendo muito estranho a gente assistir a esse corte pro cinema, porque ele parece um pouco feito às pressas, o que a gente pode questionar para uma produção que custou quase 200 milhões de dólares. Essa versão acaba supervalorizando todas as conquistas e as vitórias do Napoleão e minimizando ao máximo todas as derrotas que ele sofreu e que historicamente teriam sido tão importantes quanto as vitórias. Por exemplo, a derrota na Rússia devido ao inverno rigoroso ocupa literalmente menos de 5 minutos no filme. Mesmo a conclusão da Batalha de Waterloo é ocultada numa elipse, um salto temporal. Também existem alguns problemas de montagem estranhíssimos, por exemplo, nas conversas que se resumem a plano e contraplano dele com a esposa ou dele com outros estrategistas políticos. Quando Napoleão é visto de costas ou em 3/4, existem falas que são projetadas nele que ele claramente não está falando naquele momento, ou tem personagens rindo, fazendo escárnio de costas, e a gente percebe que o ator não está fazendo aquilo no momento. Este é um problema de mixagem de som e de montagem bastante atípico para um longa-metragem desse porte. Isso sem falar em personagens que são absolutamente fundamentais e depois simplesmente desaparecem da trama, porque o roteiro se esquece de lidar com eles, como Paul Barras, interpretado pelo Tahar Rahim. Fica claro que essa passagem pelo cinema e que essa versão para o cinema não era a prioridade da Apple, que foi feita mais pelo fato de que o cinema ainda é uma janela mais prestigiosa do que o streaming. No final das contas, a Apple tem surpreendido ao investir em filmes caríssimos, como foi o Assassinos da Lua das Flores, do Scorsese, e agora no Napoleão, que são filmes que dificilmente vão se tornar rentáveis nos cinemas, mas que podem vir a colher os louros para um serviço de streaming que quer ser percebido como potente, como digno de peitar as grandes majors e também de conquistar alguns Oscars. A recompensa nesse caso é mais simbólica e de status do que econômica. Quanto ao Ridley Scott, a gente pode dizer que o diretor de grandes obras-primas do cinema como Alien ou Blade Runner não está no melhor momento dele. O Napoleão ele não fez um filme vergonhoso, nada disso, mas também não é uma obra excelente. Isso se reflete num diretor que já não tem mais muita paciência para lidar com a mídia, com a imprensa e que tem se enfiado em comentários cada vez mais complicados. Por exemplo, desqualificando o Napoleão original do Abel Gance, dando umas cutucadas completamente gratuitas no Scorsese e reagindo de maneira muito violenta aos historiadores e críticos que apontaram falhas ou incoerências no roteiro de Napoleão. O próprio diretor não sabe mais jogar muito bem com essas regras da indústria e do mercado. Mas essas contradições todas acabam sendo, no final das contas, apenas o sintoma de um filme bastante dividido entre o respeito aos fatos históricos e as liberdades da ficção e do espetáculo, entre uma obra concebida para o cinema e um filme feito para o streaming, e entre um filme de arte e um blockbuster. É isso, eu fico por aqui hoje. Me diz nos comentários se gostou do Napoleão, se vai ver o Napoleão do Ridley Scott. Não deixa de seguir o canal do Meio Amargo e também de ler todos os textos publicados diariamente em meioamargo.com. Até a próxima!